bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje o foco é o YC Combinator, o famoso YC. Para quem talvez não acompanhe tão de perto, é uma das aceleradoras de startups mais importantes, mais prestigiadas do mundo. E assim, ser aceito lá pode ser um divisor de águas, né? Sem dúvida alguma. É quase como um selo de validação no mundo das startups. E o que a gente vai fazer hoje é justamente isso. Tentar desvendar um pouco esse processo de candidatura, sabe? Entender o que eles realmente procuram. E o legal é que a gente está se baseando em conselhos que vêm, assim, da própria organização. Exato. A fonte é o próprio YC, o que nos dá uma visão tipo de dentro para fora, né? Como eles pensam na hora de avaliar uma aplicação, como conduzem as entrevistas. A nossa missão aqui é extrair aqueles conselhos práticos, sabe? Os insights que podem fazer a diferença para quem está pensando em fundar uma empresa ou até para quem só tem curiosidade de saber como essas aceleradoras de ponta funcionam. Perfeito. Então, assim, vamos direto ao ponto, né? A primeira grande questão que muitos fundadores se colocam é: cara, vale a pena mesmo todo o esforço para se candidatar? Sim, essa é a pergunta que não quer calar. E o material do YC já começa tocando num ponto interessante. O simples ato de preencher a aplicação, por si só, já tem um valor enorme. Porque, te obriga a organizar as ideias, a colocar no papel de forma clara o que é o seu negócio. Funciona quase como um exercício estratégico, né? A aplicação foi pensada para ser relativamente rápida, sabe? O downside, quer dizer, o tempo que você investe, se não for aceito, é pequeno, perto do upside, né? O potencial gigantesco se der certo. É uma aposta com chances a seu favor, digamos assim. E parece que as perguntas que eles fazem na aplicação são justamente para provocar essa reflexão mais profunda, né? Talvez até para te fazer enxergar uns pontos cegos ali do negócio. Isso conecta com o conceito que eles batem muito na tecla, a ideia de criar sorte. Se candidatar é uma ação concreta, é uma forma de aumentar o que eles chamam de superfície de sorte. Evitar situações onde você pode ser rejeitado, tipo, não vou me candidatar. Isso, na verdade, diminui suas chances de algo bom e inesperado acontecer. Superfície de sorte, gostei disso. É tipo, se colocar em campo, né? Mesmo que a chance pareça pequena em cada tentativa isolada, você aumenta a probabilidade geral. Precisamente. É uma filosofia maior sobre empreender. Assumir riscos calculados, tentar coisas diferentes, validar ideias, aprender a vender, buscar gente boa para a equipe. Tudo isso aumenta a chance de você tropeçar numa oportunidade incrível. E se candidatar ao YC entra totalmente nessa lógica. É um ato de fabricar a própria sorte, sabe? Faz todo sentido, mas ainda assim a gente sabe que existem muitas barreiras, tipo mitos que impedem as pessoas de tentar. Um super comum é: minha ideia ainda está muito crua, é muito cedo para aplicar. E só depois fizeram um pivô, ou seja, mudaram bastante o rumo do negócio, depois de já estarem lá dentro. Teve fundador que foi aceito antes mesmo de largar o emprego fixo ou de ter escrito uma linha de código. A mensagem deles é clara: se a equipe é boa, não existe isso de ser cedo demais. E o contrário também rola, né? Aquela dúvida: será que eu já passei do ponto? Será que minha empresa já está avançada demais para o YC? Sim, e eles falam disso também. Empresas que já tinham, sei lá, $500 mil de receita recorrente anual, ou que já tinham levantado mais de $1 milhão em investimento, já foram aceitas. O termômetro principal que eles usam é o tal do Product Market Fit. Se a startup ainda não achou aquele encaixe perfeito, sabe? O produto resolvendo uma dor real para um mercado que abraça a ideia. Então, provavelmente não está avançada demais. O YC pode ser justamente o empurrão que faltava para achar ou refinar esse encaixe. Entendi. Então, o estágio da empresa em si importa menos do que o potencial e a necessidade de aceleração para chegar nesse Product Market Fit. Outra coisa que a gente ouve muito é: mas eu consigo aprender tudo vendo os vídeos, lendo o material deles online, não preciso do programa. O YC contesta isso, e com força no material deles. Eles argumentam que estar lá, participar do BAT, que é o grupo de empresas que eles aceleram juntas, é uma experiência completamente diferente. É ter a atenção dedicada dos sócios do YC, acesso direto, tipo, constante. Eles falam até de trocar a mensagem de texto. É construir um relacionamento pessoal e tem os conselhos secretos, né?
aqueles insights que eles admitem que não compartilham abertamente na internet. Fora as ferramentas internas, tipo a plataforma Work as Startup, dados de fundraising, é incomparável, segundo eles. Isso leva a um ponto delicado. E quando o balde de água fria vem de fora, de investidores locais, mentores, gente do ecossistema que diz: "Ih, não vai pro IC não." A orientação que eles dão é bem pragmática, na verdade. Se um investidor te desencoraja a aplicar para o IC, a sugestão deles é perguntar na lata: ok, entendi seu ponto, mas então, você investiria na minha startup agora? Com que termos? Se a resposta for não ou ficar muito no ar, essa pessoa está basicamente dizendo para você não buscar capital naquele momento, mas sem te dar uma alternativa real, sabe? É uma forma de testar se o conselho é só opinião ou se tem alguma substância por trás, certo? Exato. E se o conselho for para pensar pequeno, sabe? Focar só no mercado local? A dica é questionar se essa visão não está te limitando, te impedindo de pensar globalmente. O IC investe no mundo todo. Ou então, se alguém fala para esperar uma oportunidade hipotética no futuro, espera um pouco que talvez você consiga algo melhor lá na frente. Vale pensar se isso não está te impedindo de agarrar uma chance real e imediata como o IC. A mensagem ali nas entrelinhas parece ser: cuidado para não deixar a opinião dos outros, mesmo que bem intencionada, te impedir de ir atrás de algo grande. E falando em barreiras, o material deles cita outras dúvidas comuns. Sim, várias. Tipo, minha empresa é muito diferente, meu nicho é muito específico. A resposta deles é simples. Dá uma olhada na lista das empresas que eles já investiram. Tem de tudo. De software a biotech, em tudo quanto é mercado e país. A localização também, raramente é um problema real. Eles são globais mesmo. E aquela preocupação com concorrência? Poxa, o IC já investiu numa startup igual a minha. Segundo o IC, isso é super normal em mercados que estão bombando. E não é um ponto negativo, não. Eles investem direto em várias empresas que atacam problemas parecidos, mas por ângulos diferentes. Para eles, isso valida o mercado, não exclui ninguém. Mas talvez a barreira mais forte seja psicológica, da rejeição anterior. Já tentei uma vez, não passei, nem adianta tentar de novo. E aí vem uma das coisas mais surpreendentes e importantes do material deles. Reaplicar é visto como algo positivo pelo IC. Mostra persistência, resiliência, características que eles valorizam demais nos fundadores. Eles dizem com todas as letras que muitos dos fundadores aceitos recentemente aplicaram várias vezes. Eles falam em 5, 6, até 7 tentativas. Nossa, se muda tudo. Muda a forma de encarar a rejeição. Então, o conselho geral que fica é: não complica demais a decisão. Se parece que faz sentido tentar, vai lá e tenta. Evita ficar pensando demais, né? A tal paralisia por análise. Exatamente. E isso tem tudo a ver com outra característica que eles procuram. Gente que topa fazer coisas que parecem improváveis, gente que fica confortável no desconforto, sabe? Como a gente viu, persistir funciona. A maioria dos aprovados recentes não passou de primeira. Mas imagino que tenha situações em que realmente não faça sentido aplicar, certo? O IC não é para todo mundo. Sim, com certeza. E eles são bem claros quanto a isso. Se você não está pensando em se dedicar à empresa por muitos anos, tipo, se é só um projeto de verão, se o seu modelo de negócio não combina com venture capital, aquele capital de risco que busca crescimento muito rápido, que é a praia do IC, ou se a sua empresa não tem um componente de tecnologia forte, seja software, hardware, biotecnologia, aí talvez o IC não seja mesmo o melhor caminho. Ok, então para quem decidiu ir em frente, como é a aplicação na prática? Tem alguma dica crucial ali no material? O processo em si é até bem direto. Tudo online, lá no site do IC. Eles fazem questão de frisar que não precisa pedir permissão para ninguém, não precisa mandar e-mail por fora, preparar aquelas apresentações super elaboradas, os pitch decks, nem conseguir as warm intros, sabe? Aquelas apresentações por um contato em comum que valem hora em outros lugares. E na hora de preencher o formulário mesmo, o que é mais importante? O material do IC destaca alguns pontos. Primeiro, preencher tudo, principalmente as biografias dos fundadores. Se deixar campo em branco, passa uma imagem de desleixo. Segundo, atenção aos detalhes básicos mesmo, gramática, pontuação, letra maiúscula no lugar certo
Isso mostra seriedade. Terceiro, o vídeo dos fundadores. A dica de ouro deles é: siga as instruções à risca. Parece que eles usam isso até como um teste para ver se a equipe presta atenção aos detalhes e consegue seguir o que foi pedido. E sobre o conteúdo das respostas escritas, qual a pegada? Clareza e concisão. Essa é a dupla dinâmica. Mais palavras não significa melhor. A recomendação é ir direto ao ponto, responder exatamente o que foi perguntado, sem enrolação. Um insight muito legal que o material traz é a perspectiva de quem está lendo a sua aplicação lá no IC. O avaliador está tentando responder rapidinho algumas perguntas-chave na cabeça dele. Quem são esses fundadores? Qual a história deles? Como se conheceram? Quem faz o que na equipe? Qual a ideia? Eu consigo entender o que eles fazem? Parece interessante? É algo novo ou uma abordagem diferente? O que eles já têm de concreto hoje? O produto já existe? Tem usuário? São perguntas bem diretas ao ponto mesmo, né? Vão no essencial. Sim, e continua. Tem alguma prova de que as pessoas querem isso? Cliente pagando, usuário engajado, os próprios fundadores usam o produto deles. Tem sinal de que os fundadores estão realmente comprometidos? Largaram os empregos, progrediram desde a última vez que aplicaram, se for o caso. E, talvez o mais importante, o que tem de realmente impressionante ou especial aqui? Pode ser a equipe, a atração inicial, a ideia ser muito única. E qual o objetivo final do avaliador ao tentar responder tudo isso? O material dele sugere que o objetivo é conseguir montar, mentalmente, uma historinha curta e coerente sobre a startup. Algo tipo, saquei. São aqueles 2 engenheiros ex-Google que largaram tudo para criar uma ferramenta de IA para otimizar a logística. Já tem um piloto com uma rede de farmácias e os resultados parecem bons. Se o avaliador consegue criar essa narrativa clara na cabeça dele a partir da sua aplicação, é um ótimo sinal. Entendi. A clareza permite que a história da startup grude na mente do avaliador. Exatamente. E o contrário também é verdade. As aplicações fracas são aquelas cheias de jargão, sabe? Termos da moda, buzzwords, mas que no final da leitura você fica tipo, tá, mas o que essa empresa faz mesmo? O material usa uma expressão forte, diz que esse tipo de aplicação desliga o cérebro do avaliador. Se o básico não ficou claro, não tem como convencer. Eles até comparam um exemplo real forte, tipo a aplicação do GitLab, que era super concreta, com exemplos fictícios ruins, cheios de blá blá blá. Clareza realmente parece ser o mantra. E tem outro ponto que eles batem muito na tecla: honestidade. Fundamental. Absolutamente fundamental. Qualquer indício de que você está tentando enganar, seja inflando receita, número de usuários, mentindo sobre a experiência passada, é desclassificação na hora. Eles dizem que toleram erros honestos, mas não a má-fé, a intenção de maquiar a realidade. Tipo, sei lá, tentar passar a projeção anual de receita como se fosse o faturamento mensal. Sim, esse é um exemplo clássico que eles citam, tentar fazer um número parecer maior do que é. Eles percebem isso e a reação é péssima. O princípio que eles seguem é: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. O que isso quer dizer na prática? Se você diz algo simples, tipo, ainda não temos clientes pagantes, ok, eles aceitam. Mas se você chega com uma alegação bombástica, a maior empresa do setor X já é nossa cliente fiel, aí você tem que estar pronto para provar isso sem deixar dúvida. O GitLab, naquele exemplo, conseguia mostrar quem eram os clientes deles. Entendido. Clareza e honestidade. Não dá para fugir disso. Agora, mudando um pouco de assunto, e as chances de conseguir entrevista? O que pesa mais, segundo o IC? O material deles aponta um fator como sendo, o mais determinante de todos: a qualidade e a quantidade de talento técnico na equipe fundadora. Times que têm pelo menos um fundador com um nível técnico que seria considerado contratável por uma empresa de tecnologia de ponta, incluindo as do próprio IC, têm, segundo a estatística deles, 5 vezes mais chances de serem chamados para entrevista do que times sem esse perfil técnico forte. Isso vale só para software ou para outras áreas também? Eles esclarecem que vale para diversas áreas de base tecnológica forte, como biotecnologia, o tal do hard tech, que envolve hardware complexo, ciência de materiais, e um detalhe legal:
Experiência de estágio em boas empresas de tecnologia também conta ponto nessa avaliação. E quem teria estatisticamente menos chance de ser chamado? Times sem fundadores técnicos, que estão trabalhando naquelas ideias que eles chamam de tar pitch, sabe? Ideias que parecem boas no papel, mas são um pântano de complexidade na prática e que ainda não lançaram nada, não tem nenhum produto no mercado. E como uma equipe pode tentar melhorar as chances nesse ponto do time técnico? A sugestão mais direta que eles dão é trazer talento técnico para a equipe fundadora. Eles até mencionam que o IC tem uma plataforma de co-founder matching para ajudar nisso. E aquela história de tentar usar contatos, fazer networking para conseguir uma ponte para o IC. Isso funciona? O material reforça muito uma filosofia central do ICE. O processo foi criado para não depender de networking. Não adianta ter um warm intro, mandar material por fora, tentar marcar cafezinho. O sistema deles é otimizado para achar e financiar fundadores que eles não conhecem, que simplesmente preenchem bem o formulário online. E eles fazem um alerta bem sério sobre gente que promete ajudar com isso, né? Sim, muito sério. Contra de scammers, né? Pessoas ou empresas que dizem que têm contatos lá dentro e cobram dinheiro ou participação na startup para ajudar a entrar. O ICE é categórico, isso não funciona, não aumenta a chance nenhuma e essa galera só tá se aproveitando da ansiedade dos fundadores. Ok, recado mais do que dado. Agora, vamos imaginar que deu certo, a aplicação foi boa e a startup foi chamada para entrevista. Como se preparar para esses 10 minutos? Primeiro, entender como funciona. Geralmente é uma chamada de vídeo, tipo Zoom, bem curta, 10 minutos mesmo. Todos os fundadores têm que estar presentes. Do lado do IC vai ter umas 2 a 4 pessoas. E a premissa é: eles vão estar com a sua aplicação aberta na tela, consultando durante a conversa. E as perguntas? São pegadinhas, testes de lógica, algo assim? De jeito nenhum. O EPSE garante no material que as perguntas são básicas, diretas. O objetivo é só entender melhor a startup e a equipe, não tem truque. E as perguntas dependem do contexto, né? Se a empresa não lançou, vão perguntar do plano de lançamento. Se atua no mercado regulado, vão querer saber da estratégia regulatória. Se tem muito concorrente, vão perguntar do diferencial. São perguntas lógicas sobre o negócio. Mas o ponto mais crítico que o material deles levanta sobre a preparação para a entrevista é o erro de tratar esses 10 minutos como se fosse um confronto, sabe? Um processo adversarial. Adversarial? Como assim? A lógica que eles apresentam é a seguinte: as pessoas que estão te entrevistando são as mesmas que provavelmente vão trabalhar junto com você se sua startup for aceita. Então, criar um clima de desconfiança, ficar na defensiva ou parecer que você está tentando ganhar a entrevista, isso é totalmente contraproducente. Que tipo de comportamento eles dizem que pega mal na entrevista? Recitar resposta decorada, sabe? Tipo um discurso pronto, sem nem ouvir direito a pergunta, ignorar a pergunta que foi feita e despejar um trecho que você tinha memorizado para outra coisa. Passar aquela impressão de que você está esticando a verdade, sabe? Sendo evasivo, tentando enrolar. A pergunta que os entrevistadores estão se fazendo ali é: eu consigo me ver trabalhando bem, de forma produtiva e confiável com esses fundadores? Se a resposta for não, por causa do comportamento na entrevista, aí complica muito. Entendi. A confiança mútua e a perspectiva de um bom trabalho juntos são essenciais. Então, o que seria uma boa entrevista? Como se sair bem? Respostas claras e diretas para as perguntas que eles fazem, os fundadores mostrando que dominam o próprio negócio, que conhecem os números, entendem os riscos, sabem quais são os próximos passos. Transmitir credibilidade, honestidade. Mostrar que tem consciência dos desafios, mas ao mesmo tempo confiam no potencial da ideia e da equipe. E aquela dica clássica, seja você mesmo. O que isso significa nesse contexto do IC? O material do IC tenta desmistificar um pouco isso. Significa se apresentar de forma autêntica. Não é para criar um personagem, sabe? Agir como se estivesse num daqueles programas de TV de negócio ou numa competição de pitch. Evitar performance teatral, tipo:
Olá, pessoal do iCombinator, estamos aqui para apresentar, e aquele monte de jargão vazio. A ideia é mais ter uma conversa, então, mais natural. Exatamente. A recomendação é tentar ter uma conversa o mais natural possível. Lembrar que os entrevistadores são pessoas e eles estão procurando outras pessoas com quem eles fiquem animados para trabalhar junto, para ajudar a construir algo grande. Mostrar quem você é de verdade, com suas paixões, seus conhecimentos, é a melhor forma de criar essa conexão. E se, mesmo depois de uma boa entrevista, a resposta for não? O que acontece? Nesse caso, o ICU envia um e-mail com um feedback bem rápido e direto sobre os motivos da decisão. E vale a pena prestar atenção nesse feedback? Ele é útil. Extremamente útil, segundo o próprio IC. O feedback é pensado para ser acionável, sabe? Focado nos pontos mais importantes que levaram à decisão. E aí vem um ponto que reforça de novo a questão da persistência. Pegar esse feedback, trabalhar em cima dele e mostrar que você evoluiu numa futura aplicação, isso conta muito a favor. Eles acompanham essa evolução. Mostra que você aprendeu e levou a sério. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, se candidatar ao IC é mais simples do que parece, o risco é básico, basicamente o tempo investido, e o potencial de retorno é enorme. Persistência, ou seja, reaplicar depois de um não, é algo valorizado. Clareza, concisão e, acima de tudo, honestidade são cruciais na aplicação. E a entrevista? Não é uma batalha, é uma conversa para ver se rola uma boa parceria de trabalho. Síntese perfeita. E tudo isso volta para aquela ideia inicial de criar sorte, agindo, se expondo a oportunidades, mesmo que elas pareçam difíceis ou improváveis. Exato. No fim das contas, essa análise toda do processo do IC acaba trazendo lições que vão muito além da candidatura em si, né? São princípios que valem para o desafio de empreender no geral. Precisamente. E isso nos deixa com uma provocação final, talvez. Indo além de pensar só na próxima janela de aplicação do iCombinator, como é que os fundadores podem pegar essa mentalidade de aumentar a superfície de sorte, de cultivar a persistência e aplicar isso de forma sistemática em todos os aspectos do dia a dia da empresa? Como manter o gás, a energia, mesmo quando as coisas parecem difíceis, quando os obstáculos se repetem, transformando esses conselhos do IC numa filosofia de trabalho prática e diária no empreendedorismo.